Boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Hoje a gente tem um convidado super, mega especial, que já começa a agradecer de coração o senhor ter aceitado o meu convite. E eu queria que o senhor se apresentasse, primeiramente, o pessoal te conhecer, e depois a gente começa o nosso bate-papo. A gente vai falar sobre espiritualidade coach. Não sei se todos sabem, o Padre Giovandir é escritor, né, de um livro. E ele vai contar um pouquinho aí para vocês e vai se apresentar. Palavra, Padre. Bom, eu não sei se eu sou um escritor ou sou mais um provocador. Eu gosto de dizer que eu sou mais provocador do que escritor, né? Então eu provoco de alguma forma as pessoas me provocam, às vezes eu coloco isso em algum vídeo, em algum texto, e assim nós fazemos o que dentro do coach nós muito repetimos, que é o compartilhar conhecimento. Eu não diria que eu sou um escritor como outros tantos renomados aí, né? Mas a gente vai se aventurando. Eu posso dizer que ainda estou na flor da idade, e uma das coisas que eu mais peço nos dias de hoje é que Deus me dê vida longa. Então, se eu conseguir o que consegui dentro desses 44 anos que eu já tenho, se eu conseguir mais 44 anos para frente, com certeza muita coisa poderá acontecer, né? Então, eu fico muito feliz com tudo isso que já me aconteceu, com tudo que está acontecendo, sempre de uma forma positiva. As coisas negativas a gente tenta contornar, a gente tenta não dar tanto ouvidos para elas, né? Uhum. Pois bem, eu sou o padre Giovandir Batista, gosto muito do meu nome Batista, né? Eu sou natural de uma cidade chamada Silvânia, lá no estado de Goiás, e lá eu vivi durante uns 15 anos, estudando ali no meio rural, comecei no meio rural até o meu 4º ano, depois fiquei um ano morando dentro da cidade com meu irmão, minha irmã, e depois fui estudar no colégio salesiano, com os padres salesianos, de forma interna, ou seja, ainda existia o internato. Dali eu pude conhecer um pouco mais dos salesianos e tive a oportunidade de ir para Goiânia. Em Goiânia eu fiz o que a gente chama de aspirantado, aspirar a uma ideia. E também fazendo meu ensino médio. Depois ali, então, eu tive a opção, estava muito interessado, meus colegas de turma ali do terceirão falando, né, de vestibular, falando de faculdade, e eu fiquei ali numa encruzilhada entre ir para a faculdade em Goiânia, fazer uma faculdade de agronomia, que eu muito gostava e gosto até hoje, e ir para Belo Horizonte, continuar o meu processo de seminário. Então, a situação foi acontecendo assim. E acabei não adentrando ali nas inscrições do vestibular. Fui, então, para um encontro em Belo Horizonte, e dali me ingressei na filosofia, fiz o que a gente chama de seminário menor, que é o estudantado de filosofia. E fui me entusiasmando cada vez mais por esse processo. E aí as pessoas às vezes me perguntam, desde o início você queria ser padre? Não. Na verdade, nesse processo todo, eu nem sabia bem se eu queria ou não ser padre. Eu fui aí sendo introduzida, as oportunidades estavam vindo, e eu sempre gostei muito das oportunidades, né? E elas então me chegaram, e eu sou muito grato a todas elas. Sou muito grato aos padres salesianos, não estou falando aqui enquanto padre salesiano, estou me colocando lá atrás, como jovem, como estudante, né? É sempre bom perguntar se o pessoal está nos ouvindo direitinho, né? O som tá bom, né, Carol? Acho que tá, né? Tá bom. Uhum. A conexão tá boa. Geralmente no início das lives fica uma confusão danada, né? É som, é conexão. Acho que a gente começou muito bem aqui. A transmissão deve ser porque a gente está aqui pertinho, né? Nós estamos falando de Araxá, né? Pois bem, de Belo Horizonte, eu fui conhecendo mais de perto a filosofia salesiana, podendo conhecer um pouco mais a dimensão aí de estudante, de mais leituras, e isso tudo me enriqueceu muito. Bom, na teologia, nós temos 2 faculdades para o processo de se tornar um padre, a filosofia e a teologia.
Na teologia, nós somos, então, chamados a tomar uma decisão mais firme. E foi ali que eu tive uma tomada de decisão que eu diria, né, é agora ou não é mais. E eu sempre fazia isso com muitas orações, desde Goiânia, no aspirantado, eu me colocava sempre diante de um quadro de Dom Bosco e eu dizia para Dom Bosco, olha, eu não quero, assim como eu estou olhando para você aqui, Carol, eu olhava lá para aquele quadro de Dom Bosco e eu dizia para ele o seguinte, olha, eu não quero ser uma pessoa que fica aí dando murro em pontas de facas, que eu fique aí experimentando coisas e depois perceber que isso não era o caminho. Eu quero realmente entrar num processo que seja importante para mim e que eu possa fazer algo de importante também para outras pessoas. Eu me peguei várias vezes em Goiânia fazendo esse processo de coaching, né, com Dom Bosco, né, esse processo de live com Dom Bosco, olhando nos olhos dele, ele olhando nos meus olhos, e eu gosto sempre desse quadro, é um quadro muito expressivo, muito tradicional aí nas nossas presenças, e eu sempre me senti muito confortado por Dom Bosco. E lá em Belo Horizonte, dentro do processo de entrar ou não para a vida salesiana de forma definitiva, entrar para a teologia e dizer, agora eu estou na reta de me tornar um padre. Aí eu fiquei assim, né, confesso, com uma crise muito grande. E na época um bispo, que é o bispo já falecido, Goiânia, Dom Antônio, ele estava preparando um retiro para a gente. E ele falou de Mateus, Mateus capítulo 28, versículo de 10 a 20, que dizia, né, não tenha medo, vá anunciar, eu estou contigo todos os dias. E esse trecho, ele me foi assim uma grande resposta de Deus, uma grande resposta de Dom Bosco, de próprio Cristo ali, falando ali naquele trecho, e eu me senti muito abastecido, muito preenchido com essa passagem bíblica. Eu, inclusive, naquele momento, eu decidi, então, que eu queria me tornar padre, escolhi esse trecho do Evangelho, capítulo 28, versículo 10 e o 20, os dois versículos, 10 e o 20, e também já tomei uma decisão de convidar o Dom Antônio para ser o meu bispo, queria celebrar a minha ordenação. Então foi assim um momento muito forte, muito bonito que eu vivenciei, e dali para cá eu não tive mais dúvidas, embora tive ainda dificuldades, a gente sempre pensa nas situações que nos acontecem, mas eu tomei realmente uma caminhada de me tornar padre. Isso foi lá em 2001, onde eu me tornei padre em 2004. E uma vez padre, eu me coloquei realmente a servir o povo, tive aí presenças em Belo Horizonte, trabalhando com seminaristas, depois fui para Palmas, trabalhar com obra social, estive em Silvânia, foi um período assim forte em Silvânia, trabalhando com paróquia, e agora aqui em Araxá, trabalhando com escola. Então já são aí 15 anos de padre, muito rico, muito forte. E de forma muito especial, em 2016 para cá, eu pude conhecer o coach. E o coach, ele veio como que vamos dizer, uma blindagem, um reforço, eu não diria um reforço, ele veio como blindar toda a minha vocação para que eu não me visse assim, tentado com outros caminhos que não fossem aquele do Evangelho. Às vezes alguém pode assim olhar para um padre, né, e falar assim, o padre agora está se enveredando por esse negócio de coaching, o padre agora está se enveredando por essas outras orientações, daqui a pouco ele vai deixar a vida sacerdotal. E eu também cheguei a refletir, assim como essas pessoas, algumas até perguntaram, né, mas eu me vi num processo totalmente contrário a tudo isso. Eu me vi num fortalecimento, e é esse fortalecimento, você, Carol, que é coach, sabe muito bem, né? A gente se vê num fortalecimento interno. Se antes eu fui muito abastecido com orientações dos meus professores, de padres, formadores, a filosofia, a teologia, todas elas muito aqui na cabeça,
muito trabalho pastoral, muito fazer no meio do povo, às vezes a gente até se esvaziando, e o processo de coaching, ele vem como um equilíbrio dentro desse processo da gente se empoderar. A palavra forte é essa, né? Empoderamento. E é um pouco aí a minha história. Aí tive a oportunidade, então, de escrever esse livro, A Espiritualidade e o Coaching, que ele é, para mim, uma forma de sintetizar todo esse caminho, de testemunhar aí um pouco do que eu vivenciei nesses estudos, porque uma pergunta que eu sempre fiz ao estudar coaching era a seguinte: para que eu estou estudando? Então, esse livro foi uma maneira de responder para mim mesmo o porquê que eu estava estudando coaching. E aí, entre as muitas oportunidades de escrever, de desenvolver um tema, eu procurei fazer um paralelo entre o que eu já faço, que é a celebração da missa, né? Que é a Eucaristia, a palavra. E assim foi uma construção muito, muito prazerosa, eu digo, muito produtiva. É um livro que eu vejo que ele não se esgota, ele não se ultrapassa, porque ele está falando de formação humana e ele está falando exatamente da celebração da missa. Então, aqui eu tenho um manual. Você me chama agora para conversar aqui sobre ele. Outro dia, o meu amigo Gabriel Brant, lá do Rio Grande do Sul, também me convidou. Semana que vem, já deixo, né, eu já deixo aqui o convite, o Vilmar Tieiro, lá de Silvânia, ele quer falar sobre religiosidade na época de pandemia do coronavírus, né? E eu tenho aqui bastante sobre a dimensão espiritual, a dimensão da religiosidade, que ele quer ouvir um pouco. Pois bem, Carol, eu sei que a gente só tem 1 hora, né? Se você me deixar aqui, já são 6h15. Acho que eu já me apresentei o suficiente. Agora é com você aí. Você conduz, você querendo perguntar, as pessoas de casa querendo perguntar. Sobre o livro do senhor, padre, eu li e tive o prazer, assim, de aprofundar mais. E como tenho formação em coach, eu achei muito interessante a analogia que o senhor fez, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, qual que é essa ligação entre espiritualidade e coach? Então, dentro do processo de coach, quando a gente fala processo, não é sempre bom a gente dizer para o pessoal de casa, né? A gente está falando de um caminho, de uma plataforma de se desenvolver um dado conteúdo. E dentro desse caminho nós temos o coach e nós temos o coachee. Eu gosto muito de uma historinha que é o taxista, né? Nós temos o táxi, que é o processo, ou seja, é o coaching. Nós temos o motorista do táxi, que é aquele que conduz o processo. E nós temos o passageiro, aquele que solicita, né? Que pede táxi, aquele que chama, né? Nós podemos também pensar, eu estou aqui numa escola, nós podemos pensar a escola como processo. Nós temos o professor, que é o coach, que usa da escola, e nós temos os alunos, que são os conduzidos. Então, quando nós falamos aqui, não tanto para você, que você conhece bem isso, mas mais para o pessoal de casa, nós temos o processo, que é o coaching, nós temos o coach, que é aquele que conduz, que usa desse processo, e nós temos o coachee, aquele que procura, aquele que, de alguma forma, pede para sair de um estado e chegar no outro, né? Sair de um ponto e chegar no outro. Bom, e assim, então, eu desenvolvi dentro deste livro, pensando o processo de coach, que é o sair de um estado de sombra para um estado de luz, comparado com a celebração eucarística, que também é uma proposta, né, que o Evangelho nos faz, Jesus nos faz, de sair de um mundo muitas vezes pequeno, um mundo muitas vezes desconhecido, para chegar num mundo maior, que é a luz, que é a ressurreição. Ou seja, sair da nossa dimensão humana, carnal, esse mundo terreno, para o mundo celestial, o mundo de luz, que é a ressurreição. Dentro da celebração eucarística, nós chamamos de paixão, morte e ressurreição. Então, a paixão, o que é a paixão? A paixão é o nosso momento neste mundo, aqui nesse mundo em que nos encontramos, as pessoas, as realidades terrenas, tudo isso nós chamamos de paixão.
nós temos a morte, não a palavra morte em si, né, mas a passagem, a Páscoa, que nos leva a um estado maior, que é o estado de luz, é o estado de Deus, o estado de céu. Né? Essas palavras todas são muito pobres para exemplificar essa grandeza de Deus para nós. Bom, tudo isso é a missa, tudo isso a gente faz desde o momento que o padre se coloca lá no altar, que vamos dizer ali no altar é o processo, é o meio que ele tem, né, a palavra e a mesa do altar, e o padre então se coloca ali junto a esta palavra, a este altar, o presbitério, vamos dizer que o presbitério ali é o processo onde o padre se coloca para conduzir os seus fiéis, conduzir ali as pessoas a saírem desta realidade que cada um ali se encontra, uma realidade muitas vezes difícil, alguns se veem em pecado, outros se veem buscando uma graça, um pedido. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que caminha, nos ensina e nos faz cada vez mais compromissados com Ele. O amor do Pai que está sempre a nos receber e a comunhão do Espírito Santo que nos une estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom, eu trago então todo esse processo da missa em comparação com o processo de coaching. E o processo de coaching nós temos o que chamamos dos 7 níveis do desenvolvimento humano, que é a pirâmide, né? Nós temos essa pirâmide que é sair de uma realidade de superficialidade, a gente ser capaz de nos ver num dado momento, a gente querer sair, ou seja, querer se desenvolver, querer crescer, e aí a gente vai estabelecendo relações uns com os outros vão nos ajudando, nós vamos então, uma vez que a gente vai confrontando o conhecimento, nós vamos descobrindo melhor quem nós somos, os nossos papéis, e uma vez descobrindo os nossos papéis, nós vamos dando conta de ver mais além e perceber que nós podemos sempre ir mais além do que realmente a gente faz. E uma vez que a gente vai fazendo esse processo de desenvolvimento, esse processo de crescimento, nós vamos dando conta de que nós temos um legado, né? Nós temos uma história, nós temos aí uma trajetória, e essa trajetória ela é muito bonita. E aí uma pergunta que eu gosto muito, né? Qual a história que você conta da sua história? Qual a história que eu conto da minha história nesses passos, nesse processo de crescimento, né? Então nós vamos aí nos dando conta disso tudo, que é o estado de luz, é o estado de transcendência. Então nesse processo a gente pode perceber que tanto a celebração da missa, quanto os 7 níveis de desenvolvimento humano, eles oferecem para nós 2 linhas bem similares, 2 linhas que se conjugam de uma forma bem bonita. E eu introduzo o livro chamando isso, né? Nós estamos aqui, ao falar desse livro, diante de 2 linhas paralelas. A gente sabe, pela física ou pela matemática, não sei, que 2 linhas paralelas nunca se encontram. Mas nós temos a impressão, ao olhar no horizonte dessas 2 linhas paralelas, que elas se encontram no infinito. E é assim a proposta deste livro. Podemos até dizer que a missa não tem nada a ver com o coaching e o coaching não tem nada a ver com a missa. São 2 realidades distintas, mas que, uma vez colocadas em paralelos, ou seja, uma ao lado da outra, nós vamos perceber que elas têm muito em comum. E essa foi a proposta ao escrever este livro, que as pessoas, ao lerem, elas pudessem conhecer, tanto quem está dentro da igreja, quem está dentro da religião, pudesse conhecer o coaching, e quem está dentro do coaching, poder ter uma visão melhor da parte da missa, a parte da espiritualidade, sobretudo a espiritualidade cristã, que nós trazemos dentro da dimensão religiosa, né? Bom, esta é assim a ideia que eu usei para construir o livro. E é uma ideia bem interessante, padre, porque assim, quando eu estava lendo e quando eu fiz o coaching, eu tinha muita dificuldade de
entender esses 7 níveis do processo evolutivo. E que depois, quando foi ficando mais claro para mim, que eu estudei mais sobre o assunto, eu percebi que é nada mais, nada menos do que a gente vive mesmo na nossa espiritualidade, né? Que é isso, a gente sair do nível do ter, né? Do nível dos valores mundanos, vamos dizer assim, e passar por um nível de luz, né? Um nível mais próximo de Deus, uma evolução, da gente pegar as nossas crenças, os nossos valores, trabalhar, ter um propósito de vida. Então, eu consegui entender essa ligação que tem entre espiritualidade e coach. Por mais que, quando o senhor fala que é uma linha paralela e que lá na frente a gente consiga ver que às vezes elas possam se encontrar, né? Tem muito a ver. Então, assim, coach não é religião e não é, às vezes, a gente não fala de uma religião específica para a gente que é coach, mas na hora que a gente olha profundamente, através da espiritualidade, a gente vê que eles são bem paralelos mesmo e caminham quase que juntos, né? Que a gente busca o encontro de algo celestial, algo de luz, né? E nós vamos dando conta, e eu, pela minha experiência de vida, pela minha pelo meu adentrar aí nas situações, eu já tinha isso desde lá da minha filosofia. Se nós pegarmos aí um autor, eu gostava muito de refletir isso na época pensando no Padre Libânio. O Padre Libânio era um grande teólogo, ajudou muito. E eu procurava sempre ler o Padre Libânio, sempre participar das palestras dele. Ele morava em Belo Horizonte, e sempre onde o Padre Libânio ia, eu estava lá. E eu passei a observar que as palestras tinham nomes diferentes, mas o conteúdo era quase que o mesmo. Hoje em dia eu gosto de assistir muito o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, e eu vou percebendo a mesma coisa. Eles trazem para diferentes públicos assuntos com temas diferentes, mas o espremer ali do conteúdo, ele também é o mesmo. E assim eu vou constatando que nós, por mais que a gente tenha aí frentes de estudos diferentes, de leituras diferentes, quando nós, tratando do ser humano, tratando da dimensão existencial, não temos muito o que variar. E se nós, então, observarmos o que uma religião faz, o que um culto, uma celebração, seja ela católica ou não, o que ela faz? Ela faz exatamente ajudar o ser humano a se despertar para um estado maior. E o processo, o coach, ele também faz isso. Ele quer exatamente trabalhar o ser humano para que ele se descubra cada vez mais com sentido. Ele não se veja uma pessoa medíocre, uma pessoa parada. Então, o que eu quero, então, sintetizar com isso tudo? Que nós podemos aqui diferenciar esse tema de diferentes maneiras, mas se a gente for espremer, nós estaremos sempre dentro desses 7 níveis do desenvolvimento humano. Nós estaremos sempre trabalhando, porque o que eu vejo? Nós estamos no primeiro contexto de superficialidade, porque quando você começou aí a trabalhar os verbos, eu gosto muito desses verbos e hoje eu, inclusive, sintetizo todo o meu trabalho numa balança em que eu chamo dos quatro verbos, né? Que é o ter, o fazer, o ser e o transcender. Que dentro desses 4 verbos nós podemos aí distribuir a nossa vida, onde num primeiro momento nós estamos no nível do ter, num segundo momento a gente se aprende a fazer, num terceiro momento nós aprendemos a ter uma identidade, que é o ser, e num quarto momento nós aprendemos que podemos sempre ir além, que é o transcender. Então isso é o que o coach faz com a gente, né? Ele traz a gente de uma realidade de ter, que muitas vezes é pequena, é medíocre, é vazia. Ele nos coloca a dar sentido no nosso fazer, e uma vez que nós nos descobrindo fazendo algo, e aí nós podemos pensar no campo financeiro, podemos pensar no campo familiar, no campo pessoal, no campo espiritual. Uma vez, então, que nós nos fazemos, ou fazemos alguma coisa,
nós nos descobrimos nos nossos papéis, que é a identidade, que é o ser. E uma vez sendo, nós vamos perceber que nós somos criaturas amadas, nós temos, com muita humildade, alguém que nos criou, que vamos chamar de Deus, e que é o transcender, né? Então vejam bem, quem está nos acompanhando, que nós, por mais que vamos aqui devagar em outros assuntos, o conteúdo sempre circula dentro desses 4 verbos. E aí uma palavra que eu uso muito, que é a dimensão do equilíbrio, né? Precisamos equilibrar essa balança, precisamos calibrar esses quatro pesos na nossa existência, na nossa caminhada. Ô padre, só para mim não perder, que teve uma pergunta aí, se o senhor não importar de responder já, teve uma pessoa que perguntou na área da educação qual a melhor literatura para se ter essa formação em coaching. Bom, nós vamos sempre nos deparar, uma vez que estamos na educação, com muitas leituras, né? Nós temos aí o famoso, dentro da psicologia da educação, Piaget, Van Gogh e tantos outros aí, que vamos nos colocar mais numa dimensão da nossa primeira idade, da nossa infância, né? Dentro do nosso aprendizado, aí mais, vamos dizer, na adolescência, nós vamos nos deparar aí com Paulo Freire, eu indico Dom Bosco até anterior a Paulo Freire, né? Tantos nomes aí que fazem parte da pedagogia. E nos dias de hoje, para a juventude, para os professores, uma carga assim, muito bonita, muito forte, do Sérgio Cortella, que tem tantas opções em vídeos, livros, Leandro Carnal, que eu já falei, gosto muito, nós temos Rubem Alves, que traz uma visão muito bonita da pedagogia, nós temos aí esses nomes mais consagrados, né? Nomes mais recentes, que hoje, em termos de modernidade virtual, eu trago o que trabalha muito a dimensão tanto do marketing digital como do empreendedorismo, né? Me fugiu aqui o nome, o Fábio alguma coisa, me fugiu aqui, mas nós temos o próprio Zé Roberto, que é um grande cientista do conhecimento, uma pessoa que você e eu, nós estudamos nele, né, na escola dele, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, e eu sempre vou ter um reconhecimento muito grande a José Roberto Marques, a toda a escola que ele nos traz, e assim por diante, né? Quem está no mundo da educação em escola e quer aprofundar algum conhecimento na área de coaching, eu sempre indico o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching. E assim, nós vamos, depois de passar pelo IBC, nós podemos aí buscar outras escolas, são todas elas muito importantes, que vai nos favorecer sempre novos horizontes, novas possibilidades. Ô padre, vamos falar um pouquinho, que eu li no livro do senhor e acho que seria legal a gente tentar falar com o pessoal sobre a questão do Self 1 e o Self 2. Essa questão da razão e da emoção, como é que a gente às vezes consegue lidar com ela nas situações. É um assunto muito gostoso esse do Self 1 e Self 2, né? Bom, nós podemos dizer, o self é um retrato. A gente fala de tirar uma selfie, né? O que é tirar uma selfie? É eu aparecer na câmera de um celular, eu aparecer aí numa dada foto. Então, quando a gente fala de selfie, nós podemos imaginar uma foto do nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é dividido em 2 partes. Eu gosto muito de trabalhar isso no início das minhas reflexões, no início das minhas colocações, para que a gente, tomando consciência do que são essas 2 partes do nosso cérebro, aí a gente vai conseguir mais facilmente assimilar o conteúdo que está ali sendo proposto. Mas o Self 1 é a razão, é a parte do cérebro que nós vamos chamar de razão.
O Self 2 é a parte do cérebro que nós vamos chamar de emoções. E quando a gente fala de Self 1, nós estamos dizendo numa estatística de 5%. Os estudiosos vão dizer que isso corresponde a 5% da nossa capacidade mental. E quando nós falamos de Self 2, nós vamos falar das emoções, que corresponde a 95%. É claro que a gente tem como desdobrar isso em outras partes, o cognitivo, o línico, né? Mas vamos ficar aqui com essa parte mais geral, que é o Self 1, razão, e o Self 2, emoções. A gente aprendeu, né, no IBC, eu gosto muito de repetir, que o Self 1 é como a gente olhar para uma planilha de Excel, né, uma planilha de computador muito exata, muito certinha, ou se quisermos simplificar, dentro das nossas dispensas, nós temos as prateleiras, né? É como olhar para uma prateleira, é muito bem exato os espaços, ali a gente coloca algumas coisas que cabem com facilidade, outras a gente tem que, às vezes, mexer ali nas tábuas da prateleira, mas assim, é uma coisa assim mais fria, mais exata, essa dimensão da razão. Já o Self 2 é como se a gente olhasse para uma floresta onde a gente sabe que tem muitas árvores, pássaros, cachoeiras, lagos, árvores floridas, árvores não tão floridas, diferentes sons, e a gente se sente bem olhando para esta floresta. Então, quando a gente olha para a parte do nosso cérebro, que nós chamamos de Self 1, que é a razão, nós estamos olhando para o nosso lado mais frio, o nosso lado mais exato, o nosso lado mais franco, o nosso lado mais, assim, duro da nossa maneira de nos expressar. Quando nós olhamos para o nosso lado do Self 2, que é o lado das emoções, nós estamos olhando para o nosso lado mais simpático, o nosso lado mais sorridente, o nosso lado mais agradável. É quando nós nos vemos muitas vezes sorrindo ou chorando, quando nós nos vemos muitas vezes mais alegres ou depressivos e assim por diante. E o grande segredo é nós sabermos fazer Self 1 e Self 2 se comunicarem, porque os dois precisam se comunicar. E para que essa comunicação aconteça, eu chamo a atenção para nós imaginarmos o fermento que a gente coloca na massa do bolo. Né? Para que a massa ganhe ali a sua natureza de pão, ela precisa do fermento. E esse fermento não pode ser desmedido, ele tem que ser uma medida assim bem tranquila ali para que aquela massa cresça. Se for muito fermento, a massa vai azedar. Se também não tiver fermento, a massa não vai se desenvolver. Então, a nossa razão, ela precisa estar conjugada com as nossas emoções, de uma forma que a gente saiba equilibrar o nosso bom senso, a gente saiba nos ver nos diferentes espaços, nós aprendamos cada vez mais a adquirir novos conhecimentos, né? Bom, Carol, você também é coach, você pode aí me corrigir, você pode complementar aí alguma coisa. Uhum. Eu acredito que seja isso mesmo, mas assim, eu sempre gosto de falar que a gente precisa de saber nas situações diárias, a gente usar qual momento que eu devo usar o Self 1, né? E qual momento eu devo usar o Self 2. Ter o equilíbrio mesmo, né, Padre? Porque às vezes sou muito razão e deixo de ser emoção. E isso às vezes me prejudica, né? Então, ter um equilíbrio entre as duas áreas do cérebro é importante. Saber em qual hora que eu posso ser emoção e qual hora que eu devo ser razão. Pra gente saber lidar, né, com as coisas. Sim, e aí, quando você faz essa pergunta, é muito bom nós conhecermos os 7 níveis do desenvolvimento humano, que é a nossa pirâmide de coaching, né? Porque tem horas que eu vou me ver mais na base da pirâmide. Tem horas que eu vou me ver mais no topo da pirâmide. Tem horas que eu vou me ver mais ali no centro da pirâmide. E a pirâmide, ela pode também ser utilizada quase que como uma régua, para eu me medir, para eu me ver nos meus comportamentos. Se eu estiver mais na base da pirâmide, o Self 2 talvez vai estar mais fluente. As minhas emoções, as minhas
relações mais descontraídas, aquela coisa assim, sem muito preocupar se alguém está me vendo, se eu estou observando, se alguém está me tolindo. Então, vamos dizer, a base da pirâmide é a música lá, né, do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né, do jeito que ela me levar, eu estou indo, estou muito feliz. Então, nesse sentido, o Self 2, ele se torna mais fácil de ser identificado. Que são as nossas... A partir do momento que eu aceito e eu me permito ir mudando de níveis, eu vou dizendo para as minhas emoções, olha, você precisa de se observar mais, você precisa de estar sentindo mais os ambientes que você se coloca, as pessoas às quais você está em contato, e dizendo para o seu Self 1, que é a sua razão, olha, se eu porventura estiver extrapolando aqui ou ali, se eu porventura estiver falando demais aqui ou ali, você me dá um puxão de orelha, você me dá aí um beliscão. E nós usamos isso dentro do coach, né, Carol? Que a gente chama de âncoras, né? É o que a gente fala do processo de disciplinar. Tem gente que usa uma pulseira, tem gente que usa, às vezes, uma cor que vai chamar a atenção, e isso tudo para poder eu sempre estar olhando para esta âncora e dizer para o meu Self 1, olha, você não se propôs a se colocar num estágio de mudança? Você que é nutricionista, e eu já acompanho umas lives suas, você trabalha muito isso, né? Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir, né? O nosso processo alimentar, né? Às vezes eu quero mudar a minha condição de alimentação. Eu preciso de me colocar nesse processo de desenvolvimento. E aí eu preciso dizer para o meu Self 1, olha, então você vai me chamar a atenção mais vezes aqui, mais vezes ali. E no primeiro momento parece ser muito difícil, no primeiro momento a gente quer desistir, mas depois de um segundo nível, um quarto nível, nós vamos dando conta que não é tão difícil assim. E com isso nós não vamos anular, de modo algum, nós não vamos anular as nossas emoções, nós não vamos deixar de sorrir, nós não vamos deixar de extravasar algumas coisas que a gente gosta, mas a gente vai saber com mais facilidade equilibrar essas duas dimensões, o Self 1 e o Self 2. A gente vai saber usar o bom senso na hora certa e a gente vai saber descontrair na hora certa. A gente vai saber o momento em que, se eu estou dentro do meu quarto, na minha privacidade, eu posso ter mais liberdade de fazer certas coisas. Se eu estou num ambiente público, eu vou me sentir mais tolhido em algumas outras, e assim por diante. Se eu estou dando uma palestra, muitas pessoas me assistindo, eu tenho ali uma responsabilidade, eu preciso de mostrar ali uma dada personalidade. Se eu estou num ambiente de fim de semana, numa descontração ali com alguns amigos, sem muita preocupação com certas coisas, eu vou poder extravasar outras maneiras de agir, né? E assim por diante. É bem isso mesmo, padre. E assim, como que a gente pode usar, agora trazendo bem para o coach aí, esse processo de coach para a gente ousar ir além? Que foi uma palavra que o senhor usou muito aí no livro. E é uma palavra que eu gosto de usar com os meus pacientes, o ousar ir além e o poder lhe será dado. Sim, eu também gosto muito disso, né? E são duas palavras que eu sempre digo para as pessoas, para que elas reflitam antes de se lançarem do processo, né? A primeira palavra é o querer. Eu preciso querer. E a segunda palavra é o permitir. Tem muita gente que quer, mas não adianta querer se não se permitir. Então, uma vez que eu quero mudar de nível, eu quero aprofundar um pouco mais em algumas coisas na minha vida, eu então vou buscar. Às vezes as pessoas colocam muitas dificuldades antes de iniciar o processo. Ah, mas eu não dou conta, eu não tenho dinheiro, mas isso é complicado, mas isso é só para quem pode, isso é só para quem já estudou isso, aquilo. Bom, as pessoas colocam uma série de desculpas
antes de iniciar. A primeira coisa que eu preciso é querer. Você quer? Quero. Então, tenha certeza que você vai dar conta. Ah, mas vai demorar, tal. Bom, sempre que se ficarmos nesse mais, não sei isso, aquilo, a situação tende a retardar o seu querer. Bom, uma vez que eu quero, eu então preciso de me permitir. Alguém quer me ajudar. E esse ajudar, às vezes, vem de uma forma muito diferente do que eu imaginava. Mas se eu quero, eu preciso aceitar essa ajuda. E tem muita gente que quer nos ajudar financeiramente, tem muita gente que quer nos ajudar através de um livro, tem muita gente que quer nos ajudar nos dando alguns conselhos, e aí a gente cai talvez em outros problemas. A gente começa a dizer, mas isso é para você que já fez, para mim, eu ainda... Então, assim, nós precisamos vencer essas desculpas e realmente nos colocar dentro dessas duas palavras, que é o querer e o permitir. E aí o seu querer, né, quem está aqui nos assistindo, é que vai então te medir, é o que vai te definir, é o farol da sua vida. O que você quer? É o que nós chamamos do estado desejado. Esse seu querer está para qual época? Ele está para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, ou para daqui a 10 anos. E dentro de um processo de coaching, o grande trabalho nosso, enquanto coaches, vai ser diminuir o quanto mais esse tempo entre o estado atual e o estado desejado, né? Então, é um pouco por aí. Então, as pessoas, dentro do que você me perguntou, elas precisam, antes de tudo, querer e permitir. É bom até o senhor falar, porque eu sempre pergunto nos meus atendimentos, quando eu começo, porque eu uso muitas ferramentas de coach, e eu pergunto, de 0 a 10, né? O quanto você quer alcançar isso? Sim. O quanto que é importante para você chegar nesse estado desejado? Porque se ela me falar que é 5 ou 6, aí a gente já sabe que é um caminho curto, né? Que não vai ter a persistência, não vai ter a dedicação e não vai ter o foco. Agora, se realmente for 10, ela realmente está disposta e ela vai se permitir a renunciar a algumas coisas que precisa, entrar de cabeça mesmo no processo para conseguir mudar o comportamento, né, Paty? Exatamente, isso é fundamental, essa metrificação, né, essas notas muito utilizadas, e aí eu trago aqui dentro do meu livro, que eu amo, sempre gosto de aplicar a roda da vida, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela dá uma nota que ela mesma não está assim tão consciente do que ela está fazendo. E aí a gente entra com a roda da vida, porque a roda da vida é uma forma da pessoa ser questionada em diferentes pontos, em diferentes setores, e a partir desses setores a gente pode tirar ali uma média, e eu gosto muito dessa média, né? E às vezes a média, eu sempre brinco com essas pessoas, né? Olha, se a sua média der abaixo de 5, talvez você esteja precisando de trabalhar algumas questões que ainda não são com o coach. Talvez você deva procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Para poder trabalhar algumas dificuldades que não são de propriedade de um coach. Você é esposa de psicólogo, você pode me corrigir também se eu estiver falando aí alguma besteira. Se a sua estiver aí entre 6 e um 7, você está num caminho, mas é preciso talvez rever ainda algumas coisas para que você venha e aí dentro do processo de coach ou numa outra formação, essa pessoa ela possa se reestruturar melhor em algumas... E a partir de um 7, a partir de um 8, aí então a gente pode, é o que eu gosto muito de dizer, olha, se você entrar no processo de coach comigo, eu vou te espremer na parede, eu vou usar aqui o que eu gosto muito, que é o provocar. Eu vou te provocar e você vai então se comprometer em fazer um processo bem feito. E um processo de coaching, é importante dizer isso, né? Ele é um processo que custa caro.
que eu digo financeiramente, né? Você, Carol, nós não estamos aqui porque isso veio de graça para nós. Eu, dentro dos meus estudos, dentro do que eu já fiz, só de formação, foram mais de 20 mil reais. E entre viagens para lá e para cá, entre livros que a gente adquire, entre tempo que a gente envolve, a situação não fica barato. Só esse livro aqui, para eu fazê-lo, ele me custaria no mínimo 20 mil reais. Eu tive aí o padrinho Zé Roberto, que muito me ajudou, o IBC, que me abraçou, me confiou esse trabalho. Mas hoje, então, eu somo aí dentro de 2016 para cá, um quantitativo aí que eu diria que ultrapassa 50 mil reais. Aí alguém vai dizer, mas eu nunca vou ter 50 mil reais. Bom, eu digo que também eu nunca tinha esses 50 mil reais. Não é porque eu sou padre, não é porque eu sou salesiano, a congregação salesiana, a Inspetoria São João Bosco, a qual eu faço parte, ela sempre me propiciou condições de estudar, equipamentos, uma série de vantagens, mas os recursos mesmo eu tive que correr atrás, e foram surgindo, né? Isso foi aparecendo. Então, é preciso a pessoa se ver nessa nota. Qual é a nota do meu querer? Onde realmente eu estou, que eu posso dizer, eu não tenho um tostão no meu bolso, mas eu tenho muita vontade e eu vou vencer tudo isso e vai valer a pena, né? E é esse valer a pena que a gente tem que realmente persistir em buscar sempre. Aí, pensando nisso, padre, eu gosto sempre de compartilhar a experiência que eu tive. Eu fiz o coaching em 2018. E quando eu decidi fazer, meu esposo já tinha feito em 2015, e ele sempre falava que eu tinha que fazer, mas a gente tem um momento certo, né? E quando eu fiz a formação em 2018, na hora que a menina me ligou e me passou o valor, eu falei, nossa, eu não tenho dinheiro. Falei pra ela. Ela falou, a gente divide e tal, e eu te garanto que o aprendizado que você tiver, você nem vai ver pagar o investimento. Sim. E assim eu fiz, eu dividi, e foi tão enriquecedor para a minha vida, para a vida da minha família, para a minha vida profissional, que realmente, assim, eu paguei, não que foi barato, não foi isso. Foi um processo muito caro, igual o senhor falou, a gente tem despesa com viagem e tudo. Mas foi tão enriquecedor que valeu a pena demais, sabe? E, assim, e o que trouxe de bom para minha vida, a abundância que trouxe para minha vida, não financeiramente falando, mas em todos os outros sentidos, né, que entra aí a roda da vida, os ganhos que a gente tem, né, de forma secundária, porque a gente começa a olhar a vida com outros olhos, a gente começa a ter mais sensibilidade, então é muito interessante. Eu acho que é um processo que as pessoas, de autoconhecimento, que a gente precisa realmente de querer para ser transformador, né? O grande ganho disso tudo é o reconhecimento. Né? Nós podemos ver aqui o que a Selma Seres escreve, né? A Selma sempre muito carinhosa, né? E ela aqui faz um reconhecimento a você, Carol, faz um reconhecimento aos comentários. E eu te digo, Selma, e para tantos outros, o grande pagamento, né? O grande salário, o grande retorno disso tudo é a gente poder se colocar com segurança no meio das pessoas, a gente poder declarar, né? Aí já entra uma outra ferramenta de coach, que é o declarar. A gente declara uma vida com felicidade, a gente declara uma vida sem ficar aí perdendo tempo com reclamações. E aqui a gente poderia desenvolver quase que uma outra hora de live para poder falar aí dos muitos que nós temos, né? Então, é um investimento financeiro que a gente aqui fala, eu trago aqui, para poder dizer que isso custa, mas tem um retorno muito grande. O que a gente ganha com um processo de coaching, ou seja, fazendo coaching com uma pessoa, seja com você, seja comigo, a gente avança aí muitos anos futuro. O que eu aprendi com o Instituto Brasileiro de Coaching, com José Roberto, ao escrever esse livro aqui, se eu falei de 50 mil reais de investimento, o que eu hoje, se eu fosse vender todo o conhecimento que eu tenho, isso aqui seria imensurável, né? E o que eu aprendi dentro desses 3 para 4 anos que eu já estou nesse processo, eu considero aí 20 anos que se eu estivesse aí no banco de uma faculdade, de
de leituras eu não teria ainda adquirido. Então é muito bom, e só a experiência de estar aqui com você, de ter conhecido você, de você ter me convidado, essa capacidade da gente estar se relacionando com muitas pessoas, isso são grandes ganhos que a gente vai tendo, né? São os pagamentos que a vida vai nos proporcionando. Com certeza. Aí, padre, para a gente finalizar, só porque o nosso tempo já está quase acabando, está muito bom mesmo, a gente poderia marcar outras para a gente falar de todos os assuntos aí, de coach e espiritualidade. Eu queria que o senhor colocasse aí, nesse momento mesmo de pandemia, uma mensagem final, como que a gente pode, as pessoas, né, para lidar de uma forma mais tranquila, aceitando o momento, pensando nisso, um momento como de evolução, para a gente finalizar. Bom, eu falo sempre para as pessoas, e eu uso isso muito nos atendimentos individuais, que as pessoas aprendam a ver esses 4 verbos, e elas aprendam a equilibrar isso. Porque quando a gente fala do ter, nós estamos falando desse mundo material. Quando a gente fala do fazer, nós estamos falando aí de percas financeiras, de não poder ir para a escola, de ter que ficar recluso em casa. Quando a gente fala do ser, nós estamos aprendendo a nos descobrir enquanto pessoas e precisamos cada vez mais nos ver pessoas que façam sentidos neste mundo. E tudo isso nos leva a algo mais, ao ir além, que é esse transcender, que é a busca de Deus, a espiritualidade. Então, que as pessoas aprendam a equilibrar as suas vidas, não ficam se avaliando, não ficam se medindo apenas pelas condições físicas, não ficam se medindo apenas pelo que deixou ou fez a mais, não ficam se medindo pelo que é e às vezes não era, ou o que pode ser, o que se descobriu a ser, né? Quantas oportunidades que essa pandemia está nos favorecendo para nós nos descobrirmos mais. E sempre nos colocar, as pessoas saberem se colocar num estado de gratidão. Agradecer. E nós podemos sempre aprender mais e mais, por mais difícil que a situação esteja, né? Aprendendo a agradecer, nós aprendemos a encontrar a felicidade, nós aprendemos a perceber que a vida não é tão difícil como às vezes ela parece que seja. Assim seja. Vai ser mais leve, né, padre? Se Deus quiser. Aqui, pessoal, vou fazer o marketing agora, então. Esse é o livro do padre, Espiritualidade Coach. Aqui em Araxá vocês encontram ele lá na Nobel, na livraria. Eu já liguei lá eles têm à disposição. É muito bom, muito enriquecedor, tá? Eu acho que vale muito a pena ler. Para quem não tem conhecimento em coach, é super interessante, porque ele coloca um paralelo entre os dois, tá? E é isso, padre, obrigada pela participação, pela disponibilidade, tá? Foi Sim. muito bom e muito enriquecedor. Eu convido também, me permita, convido também as pessoas a visitar o meu YouTube, né?